transformar o sujeito e a sujeita em protagonistas da política. E eu acho que esse espaço de poder que nós mulheres reivindicamos é um espaço onde a gente pretende entrar na política, estar na política para transformar a política também, né? Não reproduzir o autoritarismo que tanto nos massacra, mas ao contrário disso a gente fazer a gestão de forma democrática e poder dialogar e transformar a sociedade com a nossa ação. É evidente que as nossas dificuldades são imensas enquanto mulheres e a gente poderia aqui discorrer um bom debate refletindo as dificuldades que as mulheres têm de inserção tanto nos partidos políticos como na vida pública, porque nós temos uma jornada que historicamente foi mal dividida de tarefas na sociedade e as nossas responsabilidades são inúmeras, né? Mas acho que isso não nos tira a qualidade e a condição de estarmos nos espaços de decisão produzindo boas políticas, principalmente focada naquela ideia de política que nós temos, que é de diminuir as desigualdades de gênero, principalmente nesses espaços. E aí acho que é importante dizer que a gente construiu essa atividade e dizer da nossa trajetória, né? Eu sou educadora em São Leopoldo há 26 anos, concursada lá, tenho 2 concursos. Iniciei a minha caminhada como professora numa escola grande de periferia e a partir dessa tarefa de educação a gente foi construindo as relações dentro da comunidade. Com 23 anos eu era diretora já dessa escola pública e a gente implantou o 3º turno lá, implantamos a EJA naquele período. Era uma comunidade bastante criminalizada dentro da Coab Feitoria e foi quando nasceu a minha primeira filha, né, que é a Bruna, que hoje tem 22 anos, então já denunciei um pouco os meus 45 anos de idade, né, a Bruna nasceu nesse período. Depois eu fui eleita presidenta do Sindicato dos Professores do município e fiquei à frente desse sindicato por um período de 3 anos, 2 anos, não cheguei a completar o mandato, onde a gente fez uma luta contra um grande retrocesso que o governo do PMDB promoveu na nossa cidade, que foi a retirada da eleição de diretores das escolas municipais, né? Os governos de direita sempre tiveram um sentimento autoritário nas suas gestões e nós vivemos esse retrocesso onde lá o PMDB indicou todas as diretoras de escola ficaram ligadas ao partido do prefeito. E foi nessa conjuntura, através de uma greve municipal, e várias colegas que fizeram parte dessa história estão aqui, como a Renata, né, que nós lutamos muito em nome da categoria e dos servidores, que a gente tomou a decisão coletiva de ter uma representação na Câmara de Vereadores. Então, concorri pela primeira vez em 2004, e já na primeira eleição a vereadora me elegi, e fui a 2ª vereadora mais votada do partido, e a primeira mulher eleita em São Leopoldo pelo PT. E aí foi um mandato onde a gente trabalhou essas conquistas de transformar a política em um processo de cidadania, tanto na área da cultura, como na área das mulheres, na área da educação, dos direitos humanos, da criança e adolescente, as pautas, enfim, LGBTs, nós transformamos esse espaço do mandato num espaço que pulsava essa relação social, política e cultural. Em 2008 eu fui reeleita e fui a vereadora mais votada da cidade. Foi um ano em que eu enfrentei um questionamento sobre a minha cidadania, né, porque nasci no Uruguai e vim para o Brasil com 2 anos de idade. Meus pais viveram a ditadura militar no Uruguai e a gente veio de lá com a roupa do corpo, né? Tá aí a Pátia, minha mana, que sabe bem o quanto para nós a democracia tem um valor muito caro, porque a gente veio de um processo ditatorial e nós tivemos que ir do nosso país de origem, onde os nossos pais sindicalistas fugiam do processo de ataque que houve aos movimentos sociais e sindicais. Minha mãe era professora, sindicalista, e meu pai era dos transportes ferroviários, sindicalista também. E naquele ano a Justiça Eleitoral questionou a minha cidadania, eu era acusada que eu não era brasileira. Já depois de eleita vereadora, depois de ser servidora pública, de ter votado em todas as eleições, tive que provar a minha nacionalidade brasileira e pasmem, eu só fui ganhar a vitória eleitoral que nós tivemos em 2008 no TSE, aonde lá foi julgada a minha cidadania depois da eleição, porque o juiz local dizia que eu não iria assumir a cadeira, mesmo tendo sido a mais votada da cidade.
E aí, em 2010, depois de ser presidenta da Câmara de Vereadores e de trabalhar as pautas de gênero na cidade, eu concorri a deputada estadual e me elegi deputada estadual já na primeira vez que concorri. Então, a gente tem uma caminhada que é de transformação, e essa transformação foi minha também, pessoal, individual, enquanto mulher. Conciliar a vida partidária, conciliar a vida de mãe, de chefe de família, porque os casamentos se desfazem nesses momentos duros da luta, né? A gente se vê sozinha, fazendo uma opção pela política, e essa tarefa não é uma tarefa fácil. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa do perfil das deputadas do Congresso Nacional, a grande maioria delas são separadas, né? Porque a vida política para as mulheres é muito difícil. Uma mulher que não tem hora para chegar em casa, não tem hora para atender o telefone, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não é qualquer homem que quer ter do lado, né? Muitas vezes é tanto uma questão de ameaça, né? Daquela firmeza, aquela fortaleza que o próprio machismo constrói na figura masculina, de ser o dominante nas relações, ou muitas vezes também está relacionado com essa questão da gente estar na vida pública. E aí atravessamos esses 4 anos aqui nessa casa, e foi uma experiência muito forte para nós enquanto mulheres. Veio todo esse processo do nascimento da Sofia no final do mandato, a luta pela licença maternidade que o nosso regimento aqui não previa, né? Para vocês terem uma ideia, os deputados estaduais que adoeciam e se retirassem por 120 dias do mandato, eles tinham todos os direitos garantidos. E a deputada estadual que, por razão de nascimento de um filho, se licenciasse pelos mesmos 120 dias para a licença maternidade, o mandato todo era extinto, todo o gabinete exonerado, e nenhum projeto mais de nossa autoria tramitava na casa. Então a Sofia nasceu, eu tentei mudar o regimento, não foi possível, porque os líderes das bancadas eram todos homens, e eles diziam que isso não era urgente, deixasse para a próxima legislatura. Aí ela nasceu e eu voltei a trabalhar quando ela tinha 8 dias de idade. Foi muito difícil, eu era presidenta da Comissão de Educação, eu amamentava no plenário, trocava a fralda, atendia ela, me desdobrava nas tarefas, e o constrangimento foi ficando grande, até que saiu uma matéria na Zero Hora, no 8 de março, dizendo das implicações das mulheres mães em algumas áreas profissionais. E aí, Nelson, descortinou o debate interno que estava acontecendo aqui na Assembleia, e virou um escândalo, né? Dizer que os deputados aqui não queriam mudar o regimento naquele período. Quando a Sofia tinha 30 dias, então, o regimento da casa mudou, e foi uma grande conquista, uma luta que a gente fez, concorrendo à reeleição naquele ano. Não foi fácil, né? Viajar o estado dando mamar, a gente vê que não tem estrutura para a gente fazer essa luta e tocar a nossa tarefa de mãe, de liderança política. Sofremos uma derrota eleitoral, mas eu entendo que foi uma vitória política, muitas marcas que a gente deixou nessa casa, de acúmulo para as mulheres gaúchas. Voltei a dar aula por 2 anos e concorri a vereadora em 2016, e digo para vocês que o que mais me motivou a concorrer a vereadora em 2016 foi o golpe que a presidenta Dilma sofreu. Porque eu, por razões particulares, até por uma segunda separação, depois de sofrer a derrota eleitoral de 2014 e ficar com uma bebê de 1 ano sozinha de novo, chefe de família, eu também, pelas minhas razões particulares, não tinha vontade de me colocar de novo num processo político como esse. Mas quando eu vi a nossa primeira presidenta mulher ser destituída dessa forma como ela foi da presidência da República, eu achei que eu não tinha nenhum direito, enquanto mulher da luta, de me ausentar do processo político eleitoral em 2016. E aí reconquistamos, então, uma vaga na Câmara de Vereadores em São Leopoldo. Por que eu falo dessa trajetória? Porque a gente está há 2 anos desse mandato, e a gente ainda é lembrada no Estado como uma ex-deputada, como uma mulher que pautou os temas das mulheres, tanto dentro do PT como na sociedade. E aí falar das eleições de 2018 e o nosso papel político nessa eleição é dizer que nós não queremos ir para a estante, como muitas vezes as boas mulheres que tiveram brilhantes experiências acabam sendo colocadas. É sair da visibilidade e ir para o anonimato.
É sair daquela potencialidade que nos dá autonomia, que a gente fala, que a gente conversa, que a gente constrói, e de repente a gente se submeter a essa lógica perversa. E foi isso que eu vivi. Eu vivi o trabalho na escola durante 40 horas, me transformei em uma educadora, uma chefe de família, que ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Quase impossível participar da política sem essas condições objetivas que a gente precisa para se colocar nos espaços de decisão. Mas a vida anda e a gente levanta a cabeça, né? Hoje a Sofia tem 4 anos, né? E eu estou mais uma vez motivada, e motivada ainda pelo mesmo motivo. Eu tenho, embora seja super redundante dizer isso, motivada pelo mesmo motivo, mas eu ainda tenho, para mim, me fala muito alto a derrubada da nossa presidenta Dilma. Isso marcou